Fala galera, beleza? Eduardo SPT aqui falando com vocês, trazendo mais um vídeo informativo falando de esporte. Começar por desejar aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, horário que você tiver a assistir esse vídeo. E galera, vamos embora, vamos falar de esporte porque tem informação, né? O esporte aí tem interesse em jogadores, pode ter jogador aí vazando, enfim. A gente vai estar discutindo tudo isso aí hoje, vai falar sobre jogadores, sobre essas possíveis contratações. E vamos embora, vamos falar do esporte. Né? Começando pela informação, galera, do Titi Ortiz. Bem, para quem não sabe, o Titi Ortiz recentemente foi publicado pelo GE, certo? De que estava atraindo interesses de alguns clubes e não foram revelados, certo? Mas que ainda não haveriam propostas e o esporte estaria analisando realmente se desfazer do jogador ou usar ele como moeda de troca, enfim. Porque não está fazendo a utilização do atleta. Né? E isso é válido para outros atletas também. Né? O ponto é, recentemente não, hoje pela manhã, o Felipe Luna trouxe a informação de que o Titi Ortiz despertou o interesse de Remo e Paysandu, hoje clubes ali da Série B, onde na verdade não surgiram propostas oficiais desses clubes, certo? São apenas sondagens. Porém, é aquela sondagem assim, né? Aquela sondagem, pô, e aí, como é que é a situação aí? Tá jogando muito? Como é que estão os minutos? Quanto que ganha? Né? Tudo isso aí, acho que isso é tudo bem importante, né, gente? Pra você conseguir fazer uma sondagem de um jogador, acho que tudo é parte de um processo. Então pode ser que Titi Ortiz esteja pintando em algum desses dois clubes, ou Remo ou Paysandu, certo? E aí sobre o destino do atleta, sobre a perca do atleta no elenco. Cara, entre Remo e Paysandu, se eu fosse Titi Ortiz, eu iria pro Remo. Por quê? Porque recentemente Regis, que é um meia de lá, se lesionou. E de repente ele pode assumir esse papel de protagonista, né? Como ele fez em momentos pelo Sport ano passado. E eu acho que seria sim uma boa contratação pro Remo. De repente, até no envolvimento de um negócio de jogadores, uma troca de atletas, não sei, né? Com uma compensação, não sei. Algo que poderia ser trabalhado e haver uma negociação interessante para ambos os lados, certo? Enfim, agora, falando sobre a saída do jogador em si, se Titi Ortiz sair hoje, você aprova, Eduardo? Enfim, galera, é o seguinte, se Titi Ortiz sair hoje, eu vou aprovar a saída dele. Por quê? Porque eu acredito que esse não é o momento da gente apostar no sentido de jogadores que a gente já viu aqui que não estão conseguindo atribuir o máximo que deveriam. Né? Como assim? O Titi Ortiz no começo do ano, eu apoiava a permanência dele, porque eu enxergo virtudes no jogo de Titi Ortiz. Como assim? É um cara que tem uma boa finalização, consegue ter uma pegada na marcação e agregar ali no meio de campo. É um cara que tem uma boa batida de falta das bolas paradas, né? É um cara que movimenta muito, então assim, é muito articulável, é um meia bem articulável quando jogando na posição, né? Quando não escalam ele de segundo volante, né, Pepa? Ele é um cara que jogando ali como terceiro homem de meio de campo, barra meia de armação, consegue fazer uma boa função, né? Então, assim, é um cara que eu vejo características interessantes, tem uma boa visão de jogo, um bom passe longo. Então, assim, tem características interessantes no Titi Ortiz, que eu acho que deveriam ter sido melhores trabalhadas, ele deveria ter sido mais utilizado durante essa Série A pelo esporte. Coisa que não aconteceu, não sei porquê. E aí eu não vou entrar no mérito se ele tá bebendo, se ele tá vindo pra festa, se ele tá indo bem, se ele tá indo mal, se ele tá treinando bem, se ele tá treinando mal. Mas pelo que eu já vi de Titi Ortiz aqui no esporte, assim, de começo eu não queria a saída dele, mas eu penso que nesse momento o esporte precisa do algo a mais. É o que eu venho falando em alguns vídeos, o esporte precisa reformular. Não é porque você vê, não, esse cara que tem pode ter uma utilidade ali, não sei o que, mas esse tempo de esse cara pode não sei o que, já passou, cara. Agora é o momento, por exemplo, da gente se desfazer de um Ortiz e contratar realmente um ponta. Ou dois. É da gente se desfazer, por exemplo, de um Zé Roberto, de um Paciência, que esboçam poder ajudar, mas não dão garantia em absolutamente nada. E a gente já viu jogar aqui e não tem certeza realmente se o cara pode ajudar. Contrata um outro centroavante. Então o esporte ele precisa passar por esse processo de reformular. Porque clubes que conseguiram esse milagre de se manter na primeira divisão, mesmo mediante tantas dificuldades, tiveram que fazer tal reformulação. Então eu prego muito essa situação. Tem que reformular, tem que mexer no elenco. A gente precisa, gente, hoje de um algo a mais. Ah, mas o Dalbert hoje, por exemplo, que está no elenco do esporte, o Cariús, o Hereda, o Lucas Cunha, o Antônio Carlos, são jogadores que contribuem no elenco na Série A. Concordo.
mas a gente precisa de um titular, por exemplo, para a lateral esquerda. Então, se você chega com Karius e Dalbert, um dos dois tem que voar para que chegue outro lateral esquerdo. São dois jogadores que recebem uma quantia relativamente boa aqui no Sport, né? Não ganham, por exemplo, menos de 200 mil. Garanto a qualquer um que está aqui nesse vídeo que qualquer um dos dois não ganha menos de 200 mil. Principalmente o Karius pelo tempo que está aí e o Dalbert pela carreira que tem. Então não ganha menos de 200 mil. Então assim, é livrar a folha e fazer contratação. E tentar ser o mais assertivo possível na contratação, né? Enfim, aí fica nessa situação, né, galera? Enfim, vamos aguardar, vamos ver. Nesse momento, eu acho que o Ortiz tem que sair. Justamente por essa questão do Sport precisar do algo a mais. Mas eu acho que é muito por aí, tá? Enfim. Passando de ponto, indo para outra pauta. Vamos falar, galera, agora, já que a gente falou em Remo, falou em Paysandu, vamos falar em Pedro Rocha. Isso. Galera, Pedro Rocha, atacante do Remo, joga pela ponta esquerda, pela ponta direita. Nesse momento, nessa temporada, pelo que eu pude ver, caiu em momentos ali como aquele cara de mais presença de área, alternando com o Adailton. Enfim, cara, Sport se interessou pelo jogador e fez uma sondagem. E aí você me pergunta, e aí, Eduardo, o que é que rolou? Galera, é o seguinte, o Sport chegou lá no Remo e falou, e aí, Remo, como é que é a situação aí do Pedro? Qual o nível de importância? Quanto que é pra vir pra cá? O Remo foi curto e grosso, 3 milhões de reais. E aí o Sport se assustou, né? Lembrando que o Pedro Rocha é um jogador de 31 anos. É um cara que ano passado teve um histórico de lesão, assim, grande. Esse ano realmente não esboça essa situação de problemas com lesão, né? Mas ano passado no Criciúma, ele jogou 7 jogos. No ano inteiro. Não contribui com nenhum gol e nenhuma assistência. Então assim, cara, 3 milhões de reais num cara de 31 anos, que não vem de fazer uma grande temporada, já tem um tempo. Tá bem no Remo, mas é Série B, gente. É Série B. Assim como eu consegui ver bons jogos de Pedro Rocha nessa Série B, por exemplo, porque eu acompanho ali um jogo ou outro, eu gosto de assistir, né? Eu consegui acompanhar alguns jogos do Remo. Contra o Amazonas, contra o América Mineiro. Assisti jogo, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, agora recentemente. Contra o CRB, lá no Rei Pelé. E é o seguinte, meu irmão. Não só esses, como alguns outros também, mas recortes, assim, também não foram todos completos, enfim. Cara, Pedro Rocha não vale 3 milhões. Sendo bem curto e grosso. É um jogador de 31 anos que não vale 3 milhões. Ah, Eduardo, mas o Sport pagou não sei quanto em Romarinho, o Sport pagou não sei quanto em Carlos Alberto, o Sport pagou não sei quanto em Matheus Alexandre, pagou não sei quanto em Atense, em Rivera. Cara, mas veja só, o que me interessa não é o que o Sport investiu ou deixou de investir no passado em outros jogadores que deram ou não certo. O meu ponto é, Pedro Rocha vale os 3 milhões de reais? Não. Então não vale a pena fazer negócio. Ah, mas ele é um cara que vai chegar e vai ajudar e vai fazer gol e vai dar assistência. Com que garantia? Porque o Pedro Rocha não é esse cara já fazem anos. A única temporada que ele conseguiu ser esse cara realmente bem desequilibrante de fato foi lá no Grêmio. Porque depois rodou em Atlético Paranaense, rodou em Fortaleza, até para Flamengo ele foi. Até conseguia de fato entrar em alguns jogos e fazer um salseiro. Sofria um pênalti ali, fazia um gol aqui, uma assistência. Mas, cara, aquele cara acentuante, aquele cara importante, aquele cara decisivo, não é faz muito tempo. Tá sendo agora na Série B. Na Série B. Né? Que o nível, a gente sabe, de competitividade é infinitamente menor. E eu vi o Pedro Rocha fazer jogos horrorosos nessa Série B. 2 jogos de todos esses jogos que tiveram até agora, eu pude acompanhar, que foi CRB e Atlético Paranaense, ambos os jogos fora de casa, e o Pedro Rocha foi absurdamente mal. Era um cara que não conseguia prender a bola, era um cara que não conseguia ter aquele arranque, era um cara que não, tipo assim, tava com muita dificuldade na partida, muito preso na marcação. E Série A é pegado, Série A é pouco espaço para se jogar, né? Então, assim, uma coisa é você jogar contra o Amazonas, é você jogar numa Série B contra o América Mineiro. Outra coisa é você ir pegar um Palmeiras, é você ir pegar um Flamengo, é você ir pegar um Cruzeiro, né? Porque Série A hoje é isso, cara. Série A hoje é pesado. Então, assim, sobre a contratação do Pedro, eu aprovaria pelo que o Sport tem de material humano hoje. Eu acho que o Pedro Rocha seria uma contratação interessante. Porém, contudo e todavia, nesses moldes de negócio de 3 milhões de reais, eu acho insanidade. Eu acho insanidade.
E passando aí os créditos, foi o Felipe Luna, tá? A informação ela veio do Felipe Luna, que é um jornalista conceituado, cara que traz algumas informações, tudo informações são verídicas. Então assim, cara, isso daqui não é sobre o esporte descartar ou não a negociação, tá, gente? Isso não foi falado. O esporte descartou a negociação do Pedro Rocha. Não foi isso que foi falado. Pode haver algum tipo de negócio. De repente, numa dessa, o Ortiz ia, ele vinha, uma compensação a mais, ele vem. Mas hoje, se fosse para eu, como gestor do esporte, pagar 3 milhões de reais em Pedro Rocha, eu não pagaria. Porque eu já vi Pedro Rocha. Eu vi Pedro Rocha no Fortaleza, eu vi Pedro Rocha no Atlético Paranaense, só não vi Pedro Rocha do Grêmio, não tenho uma recordação muito boa dele. Eu lembro de alguns recordes ali, mas uma recordação muito boa eu não tenho. E tô vendo esse Pedro Rocha no Remo. E eu posso afirmar para vocês que um jogador de 31 anos, feito ele, que já tá em queda de intensidade na proposta de jogo dele, não vale 3 milhões de reais. Observação. Ele tem virtudes e tá crescendo em alguns aspectos no Remo. E eu acho que seria uma contratação interessante, tá? Não confundam. Porém, dentro dos moldes, 3 milhões de reais eu não contrataria. Ponto. Eu não contrataria. Não acho bom investimento. Passando de pauta, ainda tem outra informação relacionada ao mercado de transferências. E a outra informação foi publicada pelo GE. Né? O Sport demonstrou interesse, galera, no Lautaro Dias. Isso, aquele centroavante que já jogou no Independente Del Valle, fez alguns golzinhos, inclusive em Palmeiras, em Flamengo. É um cara que tá no Cruzeiro hoje, né? Joga de atacante ali. Eu já vi ele cair como ponta, já vi cair como centroavante. Então, naquela região de ataque ele joga, é um cara versátil, é um cara rápido. E que fisicamente é um cara de imposição, né? Um cara que consegue ter uma boa imposição física, utiliza bem os braços. Enfim, é um bom jogador, tá? Resumindo assim, eu aprovaria a contratação do Lautaro Dias. Não sei quais seriam os moldes da negociação. A informação é que o Sport fez uma sondagem pelo jogador. Isso é, chegou no agente, chegou no Cruzeiro, fez alguma pergunta e teve uma resposta, né? E aí saiu essa informação de que o Sport teria demonstrado interesse na contratação do Lautaro Dias. Lembrando que além do Sport, o Vitória também tem interesse na contratação do jogador. Então é o tipo de jogador que veria a gente competindo no mercado, vamos colocar assim. Assim como foi o Pedro Augusto, como a gente competiu com o Juventude. Então assim, não estou dizendo que é nada fora do comum, nada absurdo, né? Mas é aquela situação. O Lautaro Dias, cara, ele é um bom jogador. Eu assisti alguns jogos dele no Cruzeiro. Não vou mentir e dizer que eu assisti no Independente Del Valle que eu não assisti. Já foi onde ele teve o melhor recorte de carreira. Mas eu vi alguns jogos dele no Cruzeiro e eu enxerguei algumas virtudes no jogo dele. Ele nunca conseguiu se fixar tão bem. Porque eu sentia que ele não era colocado para jogar na melhor posição. Mas mesmo assim, ele distraía alguma coisa. Sofria um pênalti, ia para 1 contra 1 ali. Dava uma finalização boa aqui. Fazia um gol, dava uma assistência. Então assim, acho um bom jogador. E viria para agregar muito no elenco do Sport. Principalmente se o Sport, por exemplo, contrata um Lautaro Dias e um Pedro Rocha. Para mim, encorparia demais. Por quê? Porque um Pedro Rocha é um cara que pode jogar na ponta esquerda e já caiu como falso 9. Tá mostrando virtudes no Remo, como bom cabeceio, evolução no aspecto de presença diária. Certo? E o Lautaro Dias é um cara semelhante em características. É um cara que cai pela ponta esquerda, cai como atacante, cai pela ponta direita. Então, assim, são jogadores versáteis. Você ganha 2 jogadores e tem 4 opções. Fora que você tem Paciência, fora que você hoje tem Pablo, fora que você tem Carlos Alberto, fora que você tem Christian Barleta. Então, assim, são várias alternativas. E aí, pra mim, com essas 2 contratações, um Pedro Rocha e um Lautaro Dias, encorparia demais o elenco do Sport. E eu aprovaria completamente essas 2 contratações, tá? Só que, como eu já falei, sem fazer loucura. Nem pelo Lautaro Dias, nem pelo Pedro Rocha, né? Porque, por exemplo, o Cruzeiro teve que pagar 15 milhões de reais para contratar o Lautaro Dias. Se o Cruzeiro quiser empurrar 15 milhões de reais no Sport, eu já não acho válida a contratação. Porque ele não tá bem no Cruzeiro. Ele mostrou recortes interessantes. Ele mostra que pode agregar, se tiver mais regularidade, mais frequência no time, for titular ali, num time um pouco de menos peso, né? Menos peso, menos pressão. Ele pode contribuir, né? Mas não vem bem no Cruzeiro. Então, não pagaria, por exemplo, 15 milhões num jogador desse. 10 milhões não pagaria. Até porque já é um jogador que, de certo modo, tem uma idade certamente elevada. Não é nem um cara de 22, 23 anos, né? Sobre o Pedro Rocha, a mesma história. Não pagaria 3 milhões de reais. É pelo histórico de carreira que ele vem tendo, apesar de melhorar agora no Remo. Né? Era um cara que, por exemplo, estava livre no começo do ano. Então, assim, não pagaria 3 milhões de reais agora. Né? Não querendo descredibilizar o trabalho que o Remo está fazendo com ele, a evolução que ele está tendo e tudo isso. Mas não seria uma contratação que eu faria por 3 milhões de reais.
certo? Passado todas as pautas, esses são os assuntos do vídeo, galera. Queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Pedir para que você contribua com seu gostei, se inscrevendo no canal. Me siga aqui ó, no Instagram, Eduardo_SPT08. Agradeço demais. Lá eu faço algumas postagens, notifico vídeos novos, participo de alguns projetos, algumas lives. Então, galera, chega por lá, me segue no Instagram, como eu já falei. Se inscreve no canal, deixa teu gostei. E não esquece de deixar seu comentário aí embaixo falando o que é que você acharia dessas contratações e dessa saída do Titi Ortiz. Então é isso aí, galera. Agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Tamo junto. É nóis.